Nos últimos tempos, parece que existe uma solução para quem quer emagrecer e emagrecer rápido: o uso de canetas emagrecedoras, ou o mais conhecido, Mounjaro. Você provavelmente conhece alguém que já está a utilizar, ou até mesmo pode ser você aí, e talvez esteja a conseguir perder peso como nunca antes você conseguiu. Mas eu quero te fazer uma pergunta que eu considero muito importante. Perder peso significa necessariamente tornar-se mais saudável? E a resposta é necessariamente não. E antes que alguém interprete mal o que eu estou querendo dizer, eu quero deixar bem clara a minha posição sobre isso. Eu não sou totalmente contra a utilização dessa medicação quando há indicação clínica real, mas eu não concordo com a utilização dessa medicação como substituição de um plano de saúde, como se fosse um plano para melhorar toda a sua saúde. Porque muitas pessoas utilizam essas canetas emagrecedoras como um amuleto para continuar no sedentarismo, se alimentando mal, comendo aquilo que mais gosta, mesmo reduzindo o apetite, reduzindo a vontade de comer, mas está sempre adicionando aquele chocolate ou tendo aquela impulsão alimentar sem tratar a raiz do problema. Existe algo na raiz do problema que precisa ser tratado, mas ela está mascarando ali com a utilização dessa caneta emagrecedora. Então existem intestinos que não estão sendo cuidados, a tireoide que não está sendo cuidada, o sistema hepático que está sofrendo com a sobrecarga de tóxicos, e por isso que você não estava emagrecendo de forma eficaz. O emagrecimento ele pode até acontecer, mas se você não olhar para esses outros pontos, a conta uma hora vai chegar. E quando ela chegar, talvez você nem correlacione com a utilização dessa caneta emagrecedora. Mas o intuito desse vídeo não é só te trazer esse alerta, mas te mostrar os 7 passos que eu faria se estivesse tomando o Mounjaro. Os 7 passos fundamentais e mais importantes que precisam ser levados em conta durante esse tratamento. Se você não me conhece, eu sou Evelyn Guerra, nutricionista funcional, e aqui nesse canal a gente fala sobre saúde, saúde da mulher, longevidade, epigenética. E para ficar por dentro disso tudo, continue aqui nesse canal. Toda quarta-feira a gente tem vídeo novo. E não se esquece de dar o seu like, compartilhar com a sua família, que isso vai ajudar a propagar essa informação de valor para mais pessoas. Agora vamos pro primeiro ponto, o primeiro cuidado. O primeiro cuidado pode até parecer ser óbvio, que é não utilizar esse tipo de medicamento sem um acompanhamento adequado. E o acompanhamento adequado que eu falo não é só acompanhamento com o médico, mas também com o nutricionista. E eu não tô falando isso só porque eu sou nutricionista não, tá? Mas é porque semanalmente, toda semana, eu recebo pacientes no meu consultório com consequências na saúde, porque começou a utilizar o Mounjaro e depois de um tempo, os problemas nutricionais começaram a aparecer. Problemas nutricionais que atrapalharam a tireoide, problemas nutricionais que trouxeram uma queda de cabelo terrível, que a pessoa está até mesmo com medo, problemas e alterações intestinais que estão causando vários sintomas, dores e até mesmo situações complicadas durante o trabalho, de ter que ir correndo para casa de banho, ou aquele intestino preso que fica dias parado, o aparecimento de supercrescimento bacteriano intestinal, problemas hepáticos, tudo isso porque o acompanhamento nutricional não foi feito. O acompanhamento médico e o acompanhamento nutricional, eles têm papéis diferentes durante esse tratamento. O médico, ele acompanha a indicação, a terapêutica, a segurança da utilização desse medicamento. O nutricionista, ele vai avaliar todo o seu metabolismo na parte nutricional. Você sabia que todos os nossos processos metabólicos, todos aqueles caminhos metabólicos que acontecem dentro do nosso corpo são provenientes de vitaminas e nutrientes? Pois é, justamente aquilo que o nutricionista estuda todos os dias de forma aprofundada. Então, o melhor profissional para te orientar nessa questão sempre será o nutricionista. E o nutricionista funcional, com um olhar mais integrativo, vai te ajudar muito mais. Eu quero que você olhe para essas canetas emagrecedoras como realmente um medicamento, não como um suplemento, não como uma vitamina ou um alimento. É necessário sim ter cuidado na sua utilização. Com a utilização desse medicamento, você pode até comer menos, mas comer menos não quer dizer comer melhor. E aí chegamos no nosso segundo cuidado. O segundo cuidado é proteger a sua massa muscular. Pois é, a massa muscular é algo que você perde aí dentro do seu peso. Você está perdendo peso não só de gordura, mas de massa muscular. E por esse medicamento ser algo novo, não se tem muita base e estudos ainda sobre as suas consequências. Mas já se tem um estudo falando sobre a redução da massa muscular, com a redução de cerca de 25% da sua massa magra. Atenção que a massa magra não quer dizer que seja só músculo, tem outras questões ali no meio também. Mas precisamos preservar o máximo o músculo e a sua funcionalidade durante o emagrecimento, principalmente durante a utilização de desidratatina dessas
canetas emagrecedoras, porque é um emagrecimento rápido. E aí, como preservar essa massa muscular? Primeiro ponto é consumir proteína suficiente. E aí, com esse apetite reduzido, você precisa ter maior atenção, porque toda vez quando você for parar para comer, você tem que adicionar essa proteína. E a proteína, ela pode ter a sua digestão mais lenta. E com a utilização desse medicamento, a sua digestão também ela vai ficar mais lenta. Por isso que o nutricionista junto com você vai te ajudar, porque ele vai te auxiliar nessa digestão, principalmente dessa proteína que você tanto precisa para preservar essa massa muscular. O erro muito comum é não consumir a proteína de forma adequada, de quantidade adequada, porque não sente fome. E aí, por não sentir fome, nos momentos que eu consigo comer, que você consegue comer, o que as pessoas costumam fazer? Eu vou adicionar aquilo que eu mais gosto, vou adicionar um croissant, vou adicionar um pão, vou adicionar alguma coisa que eu mais gosto. Mas se esquece da bendita da proteína que vai preservar a sua massa muscular, que vai te auxiliar aí durante o emagrecimento saudável. Preserve essa sua massa muscular. Agora vamos para um segundo passo. E o segundo passo para preservar essa sua massa muscular é fazer a musculação, é treinar. Pois é, se você está utilizando esse medicamento como amuleto para não treinar, sinto muito lhe dizer que você precisa sim treinar para você ter saúde, para preservar essa sua massa muscular. E aí você pode se questionar, mas para que eu vou preservar essa massa muscular? Eu preciso realmente ficar muito musculoso, ficar com aquele shape, com aquela musculatura toda? Eu não quero isso. Não é isso que eu estou te dizendo. Você precisa ter musculatura para ter longevidade, para você chegar na sua velhice conseguindo andar e não depender de outras pessoas para fazer atividades simples. Uma das doenças que mais acometem os idosos e podem se agravar ainda mais em pessoas que não se alimentam bem, que não treinam a parte da musculação, que negligenciam a parte muscular, é a sarcopenia. E a sarcopenia, ela é agravada justamente pela baixa de massa muscular, pela pouca quantidade de músculo no seu corpo. Agora, imagina isso aparecer antes mesmo da sua velhice. Pois é, isso é uma probabilidade se você não está olhando para esse ponto. Por isso que fazer musculação, fazer atividade física é sim muito importante. O objetivo aqui não é ficar super musculado. O objetivo aqui não é chegar num peso ideal apenas só por chegar. Mas o objetivo sempre deve ser em ter um corpo funcional e metabolicamente mais saudável. O terceiro cuidado é não deixar que essa redução de apetite transforme a sua alimentação numa alimentação nutricionalmente pobre. Ou seja, como estruturar então a minha alimentação durante esse processo? Toda vez que você for consumir alguma coisa, você precisa deixar ali uma fonte proteica. Você precisa ter ali carne, ovos, peixe. E se você não consegue digerir muito bem a carne, aí você põe o peixe. Tem a opção também de colágeno. Você pode fazer a carne picada e junto com a carne picada colocar um pouco de vinagrete, porque o vinagrete, por ele ser ácido, vai auxiliar as suas enzimas digestivas a digerir ele melhor essa proteína, a digerir melhor essa carne. Coloque alimentos nutricionalmente mais densos. A gordura também é necessária, então você adiciona boas fontes de gorduras. Não vai ficar adicionando óleos vegetais, fritura, óleos de sementes, mas adicione ali azeite, abacate, a manteiga, até mesmo a gordura da carne. Ela tem algumas vitaminas que vão ser boas aí pra você. Sabe, um alimento ótimo, muito bom para quase todas as pessoas, principalmente para você, é o caldo de ossos. Pois é, se você não gosta de tomar o caldo de ossos assim, você pode adicionar numa sopinha junto com os legumes, até mesmo no molho da sua carne picada. O caldo de ossos, ele tem a glicina e essa glicina vai auxiliar ali na reparação intestinal e no cuidado do seu intestino, algo que sofre um pouquinho com a utilização dessas canetas emagrecedoras. E aí um ponto chave que você pode adicionar também é sempre adicionar uma fonte de vitamina C. Então depois da sua refeição você pode adicionar um pouco de frutos vermelhos, um pouco de morango, pode ser até mesmo congelado, ou a laranja, ou espremer um limão, porque isso, além de auxiliar na sua digestão, vai te trazer antioxidantes, vai auxiliar também na sua produção e conservação do seu colágeno. Pois é, o colágeno ele é muito importante. E aí quando você faz a junção desse caldinho de ossos com a vitamina C, é um combo ótimo aí para a produção do seu colágeno. Claro que se você não estiver com deficiências nutricionais, por isso da importância do acompanhamento nutricional durante esse processo. E agora vamos entrar no nosso quarto cuidado, que é não negligenciar os sintomas e os sinais do seu sistema gastrointestinal. Como a gente falou no ponto anterior, o intestino é um dos sistemas que mais sofrem com a utilização desse medicamento. Isso porque ele passa a funcionar lentamente. A sua digestão vai ficar mais lenta, o alimento vai demorar de sair ali do seu estômago, o alimento vai passar bem devagar pelo seu intestino e tudo isso não é fisiológico ali para o seu organismo, podendo sim trazer malefícios, mas aí você vai cuidar aí na sua casa. Vamos aqui prestar atenção no que você já vai adicionar aí no seu dia a dia. Eu esqueci de falar dos sintomas que você tem que prestar atenção aí. E isso não quer dizer que
todas as pessoas que tomarem esse medicamento vai ficar com esses sintomas, mas você precisa observar. Se você ficar sempre com náuseas, com vômito, com diarreia, ou com obstipação, com refluxo, com azia, observe todos esses pontos na parte intestinal. Preste muita atenção nessa parte intestinal, porque é justamente essa parte que sofre um pouquinho mais. Então não guarde só pra você essa informação se você fica obstipado desde que começou a tomar esse medicamento, ou se você tem uma diarreia desde que começou a tomar esse medicamento. Todo sintoma fale com o profissional da saúde. Observe também a sua hidratação, se você está conseguindo beber água de forma adequada, porque a ingestão de água também pode ser atrapalhada se você sempre sente que está sempre cheia, com aquela sensação de estar cheia. Então, o que você vai adicionar aí para ajudar o seu sistema intestinal? A gente já falou do caldinho de ossos, da glicina que ele tem, que vai te ajudar bastante, do ácido que você pode colocar ali junto da sua refeição para ajudar na produção de enzimas e na sua digestão. O chazinho de gengibre também ajuda bastante, chá de hortelã, chá de funcho. Mas atenção, se você tem muito refluxo, não adicione o chá de hortelã, porque ele relaxa, ajuda a relaxar o esfíncter e aí esse refluxo pode piorar. Então não adicione o chá de hortelã, mas você pode adicionar o de gengibre, o de funcho. Cuidado com os açúcares, com hidrato de carbono. Não adicione uma carga muito grande de hidrato de carbono, até porque devemos priorizar o consumo de proteína. Nesse pouco apetite que você tem, o que a gente pode comer, a gente adiciona logo a parte proteica, a parte da proteína, para ajudar na sua preservação da massa muscular. Agora o cuidado número 5 é você continuar cuidando da sua rotina, do seu ambiente. Então não é só cuidar da parte da alimentação, mas igual a gente já falou também no vídeo anterior sobre a inflamação ela pode ser gerada por vários outros fatores. E aqui na parte da utilização desse tipo de medicamento, a gente também tem que olhar para essa parte da inflamação. Não negligenciar o sono, reduzir ali o estresse, fazer atividades que ajudam a controlar e a gerir esse seu estresse. E se você tem dúvidas, quando finalizar esse vídeo, volta lá pro vídeo anterior, que lá a gente falou sobre 7 passos para ajudar ali na parte da sua inflamação, que você pode adicionar aí na sua rotina, no seu dia a dia. Um sexto cuidado é não avaliar a sua progressão apenas pela perda de peso. Observe se você está com mais energia, como está a sua energia, se você está com mais ou com menos, se houve uma maior fadiga. Observe o nível da sua força, observe também os seus exames de sangue. Você tem sempre que avaliar os seus exames de sangue dentro da referência da funcionalidade, não da referência do laboratório. E lá no Desinflame na Prática você tem uma tabela, você tem um material justamente com essa parte funcional ali para você avaliar nos seus exames de sangue. Observe o seu sono, observe o nível do seu estresse, observe todos os pontos, observe os sintomas e os sinais do seu corpo. O peso, ele é só um marcador, não é um marcador de saúde geral. Ele é só um marcador, mas existem vários outros marcadores, que é justamente o sono, o estresse, a sua força, os seus exames, a sua energia. Então observe todos esses pontos. Um sétimo ponto, e eu considero o mais importante de todos, que é não espere o dia perfeito chegar para você começar algo na sua saúde, algo muito importante na sua saúde, como por exemplo o seu treino, aquele treino que você sempre deixa de lado. Eu vou começar amanhã, vou começar na semana que vem, ou até começa um dia, depois desiste. Não espere, comece a adicionar agora, adicione dentro da sua rotina, nas suas possibilidades, vai ajustando, vai fazendo um plano de ação dentro da sua rotina. Se hoje a sua rotina está totalmente completa, você não consegue parar, faça um plano de ação, se ajuste, se organize para o dia certo você começar, mas não espere muito. Não espere para você regularizar o seu sono, não espere para você ter uma boa relação com a comida, porque no momento que você tiver que reduzir essa medicação e retirar essa medicação, tudo isso pode vir à tona, porque você não trabalhou, você não cuidou. Então aproveita esse momento que você está em progresso, no progresso na parte do seu peso, e transforme a sua vida, transforme a sua rotina. Adicione na sua rotina aquilo que realmente vai te trazer saúde, não só agora, mas pro resto da sua vida. Você precisa levar esse resultado do emagrecimento, e não só do emagrecimento, mas da sua saúde completa para toda a sua vida. Você precisa de longevidade. Independente se você usa um medicamento para emagrecer ou não, existe algo que você precisa cuidar, que é da sua saúde, da inflamação, travar a inflamação, viver uma rotina que a gente costuma falar que é uma rotina anti-inflamatória, combater essa inflamação que o mundo atual nos traz o tempo todo, esse ambiente de estresse, esse ambiente de ultraprocessados, esse ambiente que realmente nos inflama, até mesmo na parte psicológica, não é mesmo? Mas eu quero te convidar para olhar para sua saúde de forma
ativa, para você ser protagonista realmente da sua saúde. Não depositar em cima de um medicamento ou não utilizar aquele medicamento como amuleto. Não depositar a sua saúde totalmente pro médico. O médico ele é só um guia que vai te orientar, que vai te guiar. A responsabilidade da saúde é sua. E a gente já falou no vídeo anterior sobre isso. Se você veio de lá, você já está muito bem informado. Mas se você ainda não está por dentro do assunto, eu quero que vocês saibam que a gente tem uma ferramenta gratuita que é o teste da inflamação. Lá você vai saber o seu sistema-alvo, o sistema que você tem que dar a maior atenção. Então, independente do momento que você está agora, se você utiliza um medicamento para emagrecer ou não, uma coisa que você tem que cuidar é da sua saúde. E se o seu corpo está inflamado, faça lá o teste da inflamação para você saber o nível da sua inflamação e esse sistema-alvo. Essa ferramenta é uma parte de um questionário que eu utilizo no meu consultório. É uma parte do que eu uso dentro do meu consultório com os meus pacientes. Eu disponibilizei para você, para em 2 minutinhos você já ter esse resultado. Claro que isso não é um diagnóstico, mas é um direcionamento para você já dar o primeiro passo naquilo que você precisa fazer hoje para sua saúde. E se você quer dar um passo mais além, com um passo a passo, algo prático para você adicionar no seu dia a dia, a gente tem um programa do Desinflame na prática para você realmente colocar aí na sua rotina aquela estratégia necessária para você de acordo com aquele resultado que sair lá do teste. Então você não vai ficar perdido durante essa transformação para uma vida mais saudável, para a redução dessa inflamação, porque lá você tem um passo a passo. Eu vou deixar todo o detalhe aqui na descrição, mas qualquer dúvida você pode me chamar lá pelo Instagram, que lá eu tô diariamente trazendo muito conteúdo de valor. Eu estou ativamente lá falando sobre protagonismo de saúde para você e para toda a sua família. Então eu te vejo lá do outro lado no teste da inflamação ou no Desinflame na prática. Um forte abraço e até mais!